Olá, eu sou o professor Rogério, então vamos, iniciar aqui a nossa semana. Essa semana aqui vai ser voltada para alguns vídeos, falando sobre questões extracurriculares. Então, como nós estamos passando por um momento bem interessante, né, da nossa história geológica, que é a questão climática, né? Então, nessas últimas semanas vem se discutindo muito sobre El Niño. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre questão de clima e questão de El Niño. Então, como é que isso interfere na nossa sociedade? Lógico, né? Esse vídeo ele vai trazer bastante elementos para que nós possamos conversar sobre o assunto. É um assunto bem polêmico, né? Porque envolve o interesse de muitas pessoas e também, né, hoje, qualquer coisa que se relacione à questão de clima, entre outras coisas, nós temos uma visão ideológica dentro desse debate e essa visão ideológica, muitas vezes, ela prejudica esse debate. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui do que é o clima, qual o potencial do El Niño e como isso influencia na nossa vida, né? Na nossa vida de uma forma geral, né? Então, e isso, né, vai impactar em todos os sentidos na nossa realidade. Bem, então, logo de início aqui, né, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre esse fenômeno, né? Então, fenômeno conhecido como El Niño, né, que é conhecido como o pequeno menino, né? Então, El Niño. Então, como esse fenômeno ele interfere na nossa vida, né? Então, nós, né, ontem, né, eu estou falando aqui para vocês do dia 25, o dia 24 de setembro de 2023, dentro das medições históricas, nós estamos falando da quinta maior temperatura registrada na história da cidade de São Paulo, né? Então, ontem, às 2 horas da tarde, marcou a temperatura de 36,5 graus, né? Então, nas regiões mais... porque a região, quando nós medimos essa temperatura, não é exatamente a temperatura dentro da cidade. Então, é uma região um pouco mais afastada. Então, essa essa região mais afastada, teoricamente, ela não sofre impactos das ilhas de calor, que eu já debati aqui, o que é uma ilha de calor, entre outras coisas. E isso, né, faz com que nós acendemos o nosso sinal de alerta aqui, né? Então, no caso, nós estamos chegando a um ponto, né, onde muitas pessoas, né, que por conta dessas temperaturas elevadas vão começar a sofrer as questões dessas temperaturas elevadas na sua própria saúde, né? Então, nós vamos inicialmente aqui com a nossa conversa definir, afinal de contas, o que é clima. Então, o clima, a palavra clima, ela vem de um derivado grego, né, que referente ao ângulo, né, formado pelo eixo de rotação da Terra e seu plano de translação. Então, compreender um padrão atmosférico da Terra. Então, fenômenos como frentes frias, tempestades, furacões, entre outros, são associados tanto à variação meteorológica, né, preditas pela lei da física, né, do caso da determinísticas, né? Então, a questão de que esses fenômenos eles ocorrem, né, de uma forma básica, porque nós estamos girando, né? Então, nosso planeta ele não está paradinho, né? Ele está ali girando em torno do seu próprio eixo e o eixo da Terra ele é um pouco inclinado, né? Então, isso faz com que quando o planeta ele está girando, ao mesmo tempo que ele gira, todos os gases que são envolvidos, né, na nossa atmosfera, ele também está em movimento. Isso também tem a questão, né, da visão de que o Sol ele vai interferir na dinâmica desses gases, né? Então, os gases eles vão sendo aquecidos pelo Sol e isso vai fazendo com que haja a questão da circulação desses gases de uma forma do mais frio para o mais quente. E isso vai fazendo com que o nosso planeta ele tenha um clima, né? Ele tenha um sistemas de temperaturas que nós possamos estudar e tentar, desculpa, medir, né, essas questões, né? Então nós temos que ver a temperatura, a precipitação, vento, umidade, pressão atmosférica, então pressão do ar, a principal ferramenta de investigação
é a estatística. Então, analisar como é que cada período ele vai se comportando. Só que, para nós entendermos isso, nós temos que estudar esses eventos a cada 30 anos. Então, a cada 30 anos, nós conseguimos ver algumas mudanças dentro, né, desse clima. Né? Então, o clima ele é algo que vem sofrendo interferência, né, durante esses 30 anos. Né? Então, a cada 30 anos, nós conseguimos ver se esse clima ele sofreu alteração. Então, em suma, o clima ele corresponde ao comportamento médio dos elementos atmosféricos num determinado lugar durante pelo menos 30 anos. Então, nós vamos estudar o comportamento da nossa atmosfera e como essa atmosfera ela vai se relacionar com os elementos do nosso dia a dia, que é a chuva, a questão das temperaturas, né, e como isso interfere no nosso dia a dia, na agricultura e na saúde do indivíduo. Então, o clima e a climatologia e o objetivo do clima, o objeto do clima. Então, quando nós vamos analisar esses dados, então, dentro de uma ciência focada em entender a dinâmica atmosférica, nós vamos falar de climatologia. Então, é uma área da geografia, né, que ela vai trabalhar a questão do estudo o estudo das dinâmicas atmosféricas. Então, ela tem métodos específicos para chegar a investigar o clima em vários aspectos. Então, nas ciências, né, a atmosfera, a climatologia investiga a causa da relação física entre diferentes fenômenos climáticos. Por exemplo, fatores que ocorrem secas muito prolongadas, inundações, ondas de calor, como nós estamos passando nesses últimos dias. Então, o fenômeno El Niño, que também ganha o nome de ENSO, né, entre outros. Então, na geografia, a climatologia ela é uma ferramenta, né, de entendimento de relação do homem com o seu espaço ambiental, principalmente com os fenômenos atmosféricos, do qual ele é paciente, né, então ele está ali, né, de uma forma ou de outra, passivo naquela situação, dependendo de como ele ocorre. Então, ele pode ser atingido por vendavais, furacões, tornados, tempestades, cheias, por exemplo. Então, o causador dessas mudanças nessa dinâmica atmosférica, a poluição, a degradação atmosférica, a degradação ambiental, as mudanças climáticas devido ao efeito estufa, entre outros. Então, dois pontos de vista da meteorologia e né, meteorológico e geográfico, né, eles contemplam-se e não podem ser entendidos de forma separada. Então, no caso, a climatologia é um ponto, né, importante nós pensarmos a relação humana dentro dessa dinâmica e também as questões atmosféricas. Então, como é que a relação entre os dois, eles vão provocando essas mudanças climáticas que nós estamos sentindo. Então, o El Niño, que é um fenômeno que já ocorria anteriormente, então, porque os seus efeitos eles estão cada vez mais acentuados? Pensando nos gases de efeito estufa, né? Então, quais são esses gases? O CO2, né, que é o dióxido de carbono, e nós também temos a questão do metano e também um pouquinho do vapor de água que ocorre no ciclo natural deste elemento, né? Então, quando nós temos a questão do CO2 e do metano, é um gás que faz com que a temperatura da atmosfera ela permita que a atmosfera, né, que o nosso planeta mantenha a água no estado líquido, né? Então, nesse caso, na medida certa, o CO2 ele é um gás positivo, né? Então, quando nós olhamos um exoplaneta, a primeira coisa que nós vamos tentar entender esse clima desse exoplaneta para tentar encontrar locais muito próximos ao nosso, né? Próximos na questão de características, né, globais, é essa questão da presença de CO2 e de metano, né? Então, o metano ele é um gás que ele é produzido por ações orgânicas, pela decomposição, né, de elementos orgânicos. Então, isso é uma base para nós entendermos que tudo no seu devido equilíbrio, tudo funciona bonitinho. Aí entra o efeito humano, que é a questão, né, da mudança antrófica, né? Então, no caso,
ao ser humano, ele vai modificar o ambiente com a emissão de gases nocivos, e isso vai acentuar tudo isso. Então, qual é o objetivo da climatologia? É estudar essas mudanças. Então, tentar projetar o que pode estar por vir, né? Então, o clima ele está se modificando de uma forma extremamente preocupante. E isso vai impactar as futuras gerações, como já está impactando a nossa. Bem, então o clima é um conjunto de estado do tempo, né, meteorológico, como nós estávamos falando, que caracteriza o meio ambiente atmosférico de uma determinada região ao longo do ano. Então, o clima pode ser definido, considerado, né, como um subconjunto dos possíveis estados atmosféricos. Para tal, requer análise em longa série de dados meteorológicos e ambientais. Por longa série, entende que o período de dezenas de anos, né, a Organização Mundial da Meteorologia, né, recomenda 30 anos para analisar essas questões climáticas. Então, segundo a WMO, que é a Organização Mundial Meteorológica, ela trabalha essa questão de 30 anos. Só que, se nós voltássemos no tempo, né, então, quem tem a minha idade, né, quem hoje está na casa dos 40 anos, você consegue memorizar como é que era o clima de São Paulo, né, onde nós estamos, né, que é uma cidade extremamente importante para a economia do Brasil, né? Então, como é que era o clima dessa cidade lá na década de 80, né? Não é à toa que a cidade de São Paulo ela ganha um apelido carinhoso, né, de Cidade da Garoa. Essa garoa hoje ela não existe mais, né? Então, por que em 40 anos esse clima ele vem sofrendo alterações gritantes? Então, as mudanças climáticas, elas estão acentuando a má distribuição dessas chuvas. E isso é um impacto importante, né? Se nós formos levar a questão da agricultura, entre outros elementos, a saúde das pessoas. A saúde também ela é muito influenciável sobre a questão do tempo, do clima. Bem, então a concepção original do clima foi introduzida através de análises estatísticas de longo prazo, considerada talvez no fim do século XIX. Então, no século XIX, né, por conta de várias questões, o aumento das tempestades, entre outras coisas, e também para controlar melhor, né, a questão do clima, das ações que mitigam, né, esses prejuízos, né, para nós conseguirmos prever as questões climáticas, o ser humano ele começa a prever o clima, né, tentar analisar, né, buscar informações para entender a dinâmica do clima e, e nesse sentido, né, diminuir os seus impactos. Então, a revolução industrial, ele é o ponto inicial dessas mudanças climáticas. Ah, mas isso ocorreu há 3 séculos. Então, há 3 séculos, nós estamos modificando, né, o clima. E nesse último século, século XX, o impacto ele foi mais considerável. Foi um impacto que ele realmente modificou drasticamente toda essa dinâmica. E isso chega até os dias de hoje, né? Então, nós estamos pagando um preço, né, de vários comportamentos. E esses comportamentos, eles levam ao clima que nós temos no dia de hoje. Então, a noção de clima tem mudado ao longo dos séculos, né, principalmente o século XX. Em meados do século XX, o clima era considerado fixo na escala do tempo de 30 anos e funcionava com base de previsão do tempo para regiões tropicais. Estão bastante desconhecidas. Então, os trópicos eram considerados regiões onde o tempo meteorológico seria regido pelo clima tropical, isto é, por variações sazonais. Por exemplo, as monções ali no Índico, né? Então, o Oceano Índico, por conta o hemisfério norte, ele ser composto por terra firme, e o hemisfério sul, na sua maioria, né, na maioria do seu território, ser composto por um oceano, então essas dinâmicas sazonais levam às monções, que são períodos de grandes chuvas, principalmente no Vietnã, na Índia, na China, entre outros locais que sofrem com esses impactos. Bem, então, no caso da flutuação diurna, né, associada às passagens de frentes frias ou frentes quentes, né, a presença dos sistemas, né, complexos que vai gerar essas tempestades.
Assim, o tempo nos trópicos seriam apenas perturbados por eventos aleatórios distribuídos. Então, a existência de fenômenos como onda leste nos sistemas convectivos, né, de tempestades das zonas de convergência intertropicais, o que nós chamamos de ITCZ. Não eram conhecidas. Então, lá na primeira metade do século XX, então, essas zonas, né, de convergência, né, dessa dinâmica atmosfera, ela não era conhecida ainda por conta da falta de imagens de satélite. Então, com o advento dos satélites, nós começamos a analisar melhor essas ondas de, assim, sensíveis ao clima, né? Então, isso vai provocar estudos melhores para que nós possamos prever com um pouco mais de antecedência esses fenômenos. Então, hoje ainda é mais difícil dar uma definição do clima baseado no período de 30 anos, embora séries de dados de 30 anos sejam comum. Então, nota-se que ao longo das amostras de série de temporal, né, podem ocorrer variações de valor médio, então indicando variabilidade no clima. Parte dessas variações encontradas ao longo dessas décadas, né, dessas dezenas de anos, podem ser atribuídas pelas causas antropogênicas, né? Causas antropogênicas, causa humana. Por exemplo, os primeiros anos do século XXI têm sido mais quentes que os encontrados anteriormente na segunda metade do século XIX. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, ocorre um aceleramento, né? Ou aceleramento, acontece uma aceleração no consumo e na produção industrial, né? Então, no consumo de combustíveis fósseis. Então, quais são essas variáveis? Então, dentro dessa dinâmica. Então, se nós olharmos esse gráfico, nós podemos ver as variações das questões de chuva, nessa, assim, sazonais. Então, como é que isso ele vai modificando a forma como nós vemos esse período de 30 anos. Então, os 30 anos, ele que é uma marca do estudo da climatologia, ela vai sofrendo algumas alterações por conta dessas mudanças antropocênicas, né? Então, no caso, os seres humanos, eles estão inteiramente ligados a essas transformações. Então, um dos primeiros estudos sobre o clima, né, ele foi proposto pelo Vladimir Koper, né, que é esse senhorzinho de barba aí em 1900, fundamentou-se no sentido do clima como fator da dimensão geográfica, né? Então, o Koper, ele vai pensar que o clima, ele é um fator determinante para a dimensão de estudo da geografia. Então, o clima, ele realmente está ligado a tudo que tem a ver naquele território. Então, questão de vegetação, produção agrícola, desenvolvimento social, a questão das características do solo, né? Então, o clima, ele interfere em tudo isso, né? Classificando, no caso aí, o Koper, ele vai criar essa forma de nós iniciarmos o estudo do clima dentro desses aspectos. Então, o clima, ele determina essas características do território. Já em 1931, o Charles, né, no caso aí, o Charles é, né, Allen, né, ele vai começar a introduzir uma outra forma, né, de entender a questão da climatologia. Ele vai aplicar ali uma nova classificação em 1948. Amplia os estudos através do balanço de águas como um fator do clima. Então, que futuramente daria origem à classificação do clima que leva o sobrenome dele. Já o Emmanuel Martoni, né, ele destacou-se no estudo da geomorfologia climática, o seu estudo sobre problemas morfológicos do Brasil, né, no caso tropical atlântico, foi um dos seus primeiros trabalhos da geomorfologia climática, sendo conhecido como classificação Martoni. Então, esses três cientistas, eles vão criar os elementos para nós entendermos como é que o clima ele interfere no continente, na região onde ele influencia. No caso, onde nós estamos, né, na placa tectônica da América do Sul, então nós temos vários fatores que provocam mudanças, né? Nós temos interferência do Pacífico,
e nós temos interferência do Atlântico. Então, esses dois oceanos, e além da, como o América, ela está presente nos dois hemisférios, então a América, ela vai sofrer influência de, assim, eventos, né, com o aquecimento e o resfriamento desses dois oceanos, e isso vai ditar as regras de clima dentro do nosso território, né? Então, esse clima, ele tem a ver com essa dinâmica. No caso, a vegetação, a questão das correntes marítimas e a temperatura desses oceanos, isso vai dar uma base para as modificações que nós estamos sentindo. Então, nós vamos falar um pouquinho desse primeiro fenômeno, que eu acho que é um dos fenômenos que mais estão comentando nos últimos dias, né, nos últimos anos, é o fenômeno chamado El Niño. Então, o El Niño são alterações significativas nas distribuições temporal, né, questão da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Então, esse evento modifica o sistema das temperaturas e a circulação de água no Oceano Pacífico. Então, nesse caso, por razão, são referidos muitas vezes ao Enos, né, que é uma forma de nós chamarmos o El Niño, que é a oscilação sul. Então, seu papel no aquecimento global é uma área intensa de pesquisa, ainda sem um consenso. Então, muitos cientistas ainda debatem sobre o impacto, né, dessas mudanças climáticas provocadas pelo El Niño, e o El Niño ele vem se tornando cada vez mais acentuado por conta, né, da mudança que o ser humano ele provoca no seu ambiente. Então, emissão de gases, no caso, quando nós retiramos parte da cobertura vegetal de uma região, então tudo isso interfere e é acentuado pelo El Niño, né? Então, o El Niño a gente vai ver todo o processo que ele vem alterando em nosso país, né? No Brasil aqui. Então, a etimologia. Então, quando nós falamos em etimologia, como é que surge esse nome? Então, o El Niño, originalmente reconhecido por pescadores da costa norte do Peru, né? Ele observava observando baixas capturas, a ocorrência das temperaturas mais altas que o normal no mar, normalmente no fim do ano. Daí vem a designação, né, que significa El Niño, né, o menino, referindo-se ao menino Jesus relacionado com o Natal. Então, os pescadores que tiravam do Oceano Pacífico o seu sustento, nos meses de dezembro, ao ver que a temperatura do Oceano Pacífico ela aumentava, isso influenciava diretamente na quantidade de peixes que esses pescadores eles conseguiam retirar do oceano. E como tudo é baseado em questões voltadas para a religiosidade, né, na questão da colonização da América, né, esses pescadores vão dar ao nome, né, desse fenômeno de El Niño, né? Então, só que esse fenômeno ele já vinha sendo acompanhado por muitas gerações durante as sociedades incas, né? Então, os incas, eles já conheciam mais ou menos esse período que não era tão legal de conseguir pescar, né? De se tirar sustento do oceano, né? Então, nesse caso, os europeus eles vão começar a ter essa forma de ver, né, aquela região e as mudanças, né, na dinâmica da pesca, isso durante a própria colonização. Bem, então o El Niño. Então ele também é chamado como oscilação sul e é a flutuação interanual, né, da pressão atmosférica ao nível do mar do Oceano Pacífico, então no nível do Oceano Pacífico, devido às variações da circulação atmosférica. Então, normalmente, os ventos alísios sopram do sudeste, né? No caso, ele vem do sudeste do oceano, né, do Oceano Pacífico, empurrando, né, essa quantidade de ar quente para o continente, né? Então, eles sopram do sudeste para o hemisfério sul, né? Então, levando água à superfície mais aquecida na região do Equador, para a costa da Indonésia, da Austrália, e com ela a massa de ar também aquecida. No entanto, a força dos ventos varia ano a ano, então provocando diferenças da temperatura e da pluviosidade nos vários continentes,
né, onde ladeia aquele oceano. Então, o aquecimento lá próximo da Ásia, ela vai fazendo com que ventos mais quentes sejam soprados, né, para a nossa região. Então, com isso, vai interferir drasticamente na quantidade de chuvas e principalmente na distribuição dessas chuvas. Então, nesse caso, com o ar mais quente, ele bloqueia a subida de massas de ar frio que vem ali da Antártida. Então, a Antártida, que é uma região onde se formam as principais frentes frias que provocam, né, chuvas na região do Sudeste, né, em alguns períodos do ano, eles são bloqueados, né? Então, isso faz com que as chuvas elas sejam mal distribuídas. Então, chuva em uma quantidade razoável, em constância, ela é muito legal. Agora, quando essa chuva ela cai de uma forma muito brusca, em volumes cada vez maiores, ela causa diversas catástrofes. Se nós formos pensar o que aconteceu no Rio Grande do Sul há mais ou menos 3 semanas atrás, né? Quem está vendo esse vídeo daqui a 10, 15 anos, estão lembrando que no início do mês de setembro de 2023, o Rio Grande do Sul ele passou por uma catástrofe causada por chuvas impactantes. Então, quando nós olhamos essa imagem, é exatamente o que isso significa. Quando nós temos a elevação, né, das temperaturas do Oceano Pacífico, essa corrente de ar ela vai se modificar e isso vai gerar todo esse transtorno que nós estamos vendo aí, que é chamado de oscilação sul. Bem, então, aparentemente, essas variações também, né, se registram em outros oceanos, mas ficam mais conhecidas pelas anomalias, conhecidas pelo nome de El Niño, que foram descobertos no Oceano Pacífico. Por essa razão, as anomalias passaram a ser estudadas no termo para prever o que ocorre, né, a questão das mudanças climáticas e tentando prever e mitigar essas mudanças. Então, o El Niño é um objeto, né, de estudo e de muita curiosidade para nós entendermos a dinâmica atmosférica do nosso planeta que ainda nós estamos aprendendo a lidar com elas, né? Então, o ser humano, ele ainda, mesmo com toda a sua tecnologia, o ser humano ainda, ele é extremamente dependente desses fenômenos, né? No caso da oscilação sul, né? Então, essas anomalias do clima, né? Eles podem modificar as correntes marítimas, né? Então, quando nós pensamos em derretimento das calotas polares, então, quando nós jogamos mais água doce no oceano, isso também modifica, né, a questão das dinâmicas nas correntes marítimas e nas correntes oceânicas e marítimas. Então, como isso interfere na questão da temperatura desses oceanos e como esses oceanos eles interferem no clima continental. Então, tudo isso, né, vai sendo trabalhado. Principalmente a questão aqui, né, do que nós estamos falando, o El Niño, né, o El Niño ele está interferindo em todos os sentidos. Os enos também, no caso do Oceano Atlântico, ele ocorre de 6 a 15 meses depois do que ocorre no Pacífico. Então, nós temos esse fluxo aí. Então, no caso, quando ocorre o El Niño no Oceano Pacífico, depois de 6 a 15 meses, o aquecimento do Atlântico também ocorre. Então, nós temos essa dinâmica. Só que essa dinâmica ela vem sendo acentuada período após período. Bem, então a oscilação sul, ela foi verificada através de índice de oscilação, né, dessa temperatura, que é a diferente normalização, né, a normalizada entre pressões atmosféricas medida no Tahiti, na Polinésia Francesa, onde Darwin, né, no caso na ilha de Darwin, na Austrália. Um valor alto do IOS, grandes diferenças de pressão, significa ventos mais fortes na medida normalmente está associada à situação da laninha, ou seja, a água da temperatura da superfície do Atlântico ou do Pacífico, ela se resfria e isso, o fenômeno, ele ocorre de forma contrária. Então, no caso, os ventos secos, eles são soprados da América para a Ásia. Né? Então, nós temos esses dois fenômenos que eles vão se interligando. No caso, o El Niño e Laninha. Né? Então, esses dois fenômenos, eles vão sendo a base para
a dinâmica climática nos últimos, né, assim, desde quando o planeta assim, ele tem esse formato. Mas, né, qual é o que nós vamos estar estudando aqui? É como isso interfere na nossa vida, né, de uma forma direta ou indireta. Bem, então, uma vez que esse evento tem uma grande influência climática, né, provocando secas ou cheias, né, e, portanto, afetando diretamente a agricultura, em geral, no caso, a economia de um país. Então, os estudos da oscilação sul e das suas anomalias, no caso que nós chamamos de ENOS, né, têm grande importância não só para a economia mundial, mas também para a compreensão dos fenômenos climáticos. Então, esses estudos eles têm essa importância. Porque se nós formos pensar, nós estamos num período de El Niño, né? Então, 2003, 2023 e 2024 são 2 anos que o El Niño ele vai ditar as ondas climáticas aqui, né, na nossa região. Então, como que isso é importante de nós estudarmos, né? Então, aí nós temos, né, que ter um pouquinho mais de boa vontade para entender tudo isso. Bem, então nós vamos falar do efeito do El Niño no Brasil, né? Então, no Brasil, a variação de volumes de chuvas depende de cada região e da intensidade do fenômeno. Um El Niño pode ter os seguintes efeitos. No caso, na região norte e nordeste, a diminuição das chuvas, causando seca no sertão nordestino e incêndios nas florestas como a Amazônia. Então, quando ocorre o El Niño, a decorrência de incêndios florestais ele aumenta, porque a distribuição de chuvas ela se torna algo irregular. Na região sudeste, aumento da temperatura média, né? Então, no período enquanto o El Niño está ocorrendo, a nossa região ela tem a sua temperatura elevada. Na região sul, então, o aumento de temperatura média e da precipitação, principalmente na primavera e no período entre maio e julho. Então, quando ocorre o El Niño, nós temos um aumento, né, nessa temperatura média no rio, ali na região sul, mas também, principalmente, a questão da precipitação. Então, se chove muito em um curto período de tempo. E isso vai causar todos os problemas que nós estamos acompanhando. Bem, então, a influência no Brasil, né? Então, o evento de 2015, né? Então, em 2015 foi o último El Niño que teve impactos muito significativos no Brasil. Então, quando as condições para a formação do El Niño foram cumpridas. Então, no caso, o Sistema de Meteorologia da Austrália, a Agência Meteorológica do Japão e o National Oceanic, né, no caso dos Estados Unidos, confirmaram a formação do El Niño no final do mês de maio e a intensidade prevista entre moderada e forte, podendo se estender até o fim de 2015 e o começo de 2016. O fenômeno permaneceu em intensificação ao longo dos anos. Então, no fim do mês de junho, a região central-leste do Pacífico alcançou anomalias de temperaturas equivalentes ao El Niño, em patamar forte. Então, no mês de novembro, as temperaturas da região central do Pacífico foram superiores às registradas de grandes eventos, no caso de 97 e 98. A Organização Meteorológica Mundial declarou que esse evento é um dos 3 maiores já registrados, juntamente com o de 1982 e 83, de 97 e 98. Então, nós temos vários episódios e esses episódios eles vão aumentar ou diminuir a sua gradatividade. Então, o aquecimento do Oceano Pacífico. Então, o de 2015 e 2016 foi o último de grande proporção, né? Então, isso mostra que em 2015, quais foram os impactos do El Niño no Brasil e o que nós podemos esperar desses 2 anos, de 2023 e 2024. Então, em julho de 2015, né, fortes e constantes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul, né, o sul do Brasil, afetando mais de 25 mil pessoas, 108 cidades da região. Somente no Paraná, 21 mil pessoas foram afetadas. No Rio Grande do Sul, 1.700 ficaram desabrigadas. Em Santa Catarina, 2.000 foram atingidas pela chuva. Em algumas cidades chegou a chover mais do que o dobro esperado para todo o mês em poucos dias. Um
tornado na região do Francisco Beltrão do Paraná, matou uma pessoa e feriu 70. Então, né, quando nós pensamos lá em 2015, nós temos que pensar o que ocorreu naquele período. Então, em 2015, houve chuvas concentradas em um curto período, né, porque quando a chuva ela é espaçada, não se gera tanto problema. Então, quando nós pensamos em medidas de chuva, então, se nós formos pensar quando nós olhamos lá nas questões da meteorologia, quando você abre o Google, está previsto que choverá 5 milímetros em tal região. Isso quer dizer que em cada metro cúbico, né, se choverá 1 litro de água naquele período. Então, para cada milímetro, 1 litro de água. Então, se vai chover 5 milímetros, significa que vai chover 5 litros de água em um espaço de 1 metro cúbico. Né? Então, tudo isso nós devemos levar em consideração para entender a quantidade de água que cai em um determinado local em um determinado tempo. Então, quanto mais concentrada a chuva, mais impactos significativos na estruturação das cidades, do campo, entre todas as dinâmicas que nós estamos ali acompanhando. Bem, a estiagem no norte do Brasil foi agravada, né, pelo fenômeno, então, no norte, norte e nordeste. No caso, o nível do Rio Negro, na Amazonas, não, né, em Amazonas, caiu 7 metros somente no mês de outubro e na capital de Manaus ficou por mais de 20 dias, seguindo com coberturas de fumaças provenientes de queimadas na Amazônia, né, um valor recorde. Então, as chuvas ficaram até 50% mais baixa do que o previsto, né, no Belém do Pará, onde a tradição de chuvas vespertinas não ocorreram do nível, né, dos reservatórios das usinas hidroelétricas do estado do Pará, para que eles operassem em toda sua capacidade. Então, no caso, ao norte do país, né, nós tivemos uma diminuição sensível nessas chuvas. Então, o impacto, lógico, quanto menos água, a floresta ela vai sofrer. Então, na questão das queimadas, houve um aumento significativo, né? E também, se nós formos pensar no nosso comportamento de vida, né? O Brasil é um país que depende muito das suas hidroelétricas, né? Então, o Brasil, ele inunda grandes áreas, né, para a produção de energia elétrica. Se a chuva, ela não atende às necessidades daquele período de reservar água para períodos de secas, isso significa que o preço da energia elétrica ele vai subir, porque as hidrelétricas ela não vai ter água no seu reservatório para a produção de energia, então leva a nós, né, a recorrermos às nossas tais termoelétricas, que é quando nós usamos combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Né? Então, com isso, é uma bola de neve que vai aumentando a emissão de gases nocivos para a atmosfera, aumentando os problemas gerados pelo aquecimento global. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, no centro-oeste e no sudeste, então parte do norte e do nordeste do Brasil, entre meses de setembro e outubro, mais de 30 cidades com estações meteorológicas, no caso do INEP, né, do INMET, né, registrado temperaturas acima dos 40 graus, apenas no dia 16 de outubro de 2015. Diversas capitais também tiveram quebra de recorde de calor naquele período, como Belo Horizonte, que registrou a temperatura de 37,4 graus, a maior temperatura em 105 anos, e né, no dia 17 de outubro. No dia 17 de outubro, também em Goiânia, também registrou uma temperatura recorde de 40,4 graus. Em Brasília, registrou o recorde de calor de 36,4 no dia 18 de outubro. No Rio de Janeiro, registrou a maior temperatura em uma primavera, em 100 anos, no caso de 42,8 graus. Palmas, uma das cidades mais quentes do Brasil, né, registrou 42 graus,1 em 16 de outubro. Também recorde de calor no município de Manaus, registrou seus recordes calóricos cada vez maiores, entre 38,9 graus, e no dia 21 de setembro de 2015. Né? Então, o elevado das temperaturas também é um evento causado pelo El Niño, que nós estamos sentindo nos dias de hoje. Bem, e o agravamento das secas no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, né, vinham sendo afetados pela estiagem de chuvas irregulares desde 2014. E também aqui em São Paulo, né? Então, em 2015, né, a cidade de São Paulo ela passou por um problema
né, no fornecimento de água, um dos mais graves, né, dos mais graves desde quando ele é medido. Tanto é que nós chegamos a usar o que nós chamamos de reservatório morto, né? Então, uma reserva de água que normalmente não se é utilizada, mas, né, chegou a usar por conta da falta de água provocada pelo El Niño. Então, aqui nós temos um mapa, né, que foi, assim, um mapa meteorológico que foi fornecido, né, na semana passada para entender a possibilidade dessas ondas de calores nesses próximos dias. Então, eu coloquei aí em cima, 2023 e 2024. O que espera a nós? Né? Então, se nós formos pensar que nós estamos, né, no início da primavera, então, como é que será esse novo ciclo? Aumento de chuvas, chuvas torrenciais em curto espaço de tempo. Nossas cidades não estão preparadas para isso, né? Pensando, se você voltar lá atrás e estudar a questão da ilha de calor, então o que provoca uma ilha de calor? A questão da hipermeabilização do solo. Então isso, quando chove muito em um curto período de tempo, o solo ele não tem mais a capacidade de absorver aquela água. Então, nesse caso, gerando enchentes, né, gerando catástrofes, mortes, assim que poderiam ser muito bem evitadas. Mas, né, nós temos, né, que olhar para esse mapa com um pouco de cuidado e um pouco de empatia, porque o que vem pela frente, né, isso que nós estamos ainda no início do fenômeno, né, do El Niño de 2023 e 24. Então, quais são os impactos que nós vamos sentir? Então, com isso, né, eu finalizo, né, aqui essa conversa, né, pensando bem, ah, mas isso eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, né, porque isso está afetando a nossa vida. Né? Então, ontem, como é que foi a situação? Quantas pessoas sofreram com esse impacto? Né? Que ainda nós não temos um dado com, assim, é difícil se chegar a um dado de quantas pessoas realmente sofreram de uma forma drástica com esse período. Será que alguma pessoa morreu por conta desse calor? Né? Então, isso é uma coisa a ser conversada. Bem, então com isso aqui eu vou finalizando. Se você gostou aqui, né? Deixa aqui o seu like. Se você acha que esse conteúdo desse canal está te colaborando, né, para os seus estudos, né, se inscreva. E se você acha que pode ser positivo para outras pessoas, né, compartilhe o link também aqui. Muito obrigado e até a próxima. E vamos estudar, que esse é o nosso melhor convite. Até mais, gente.